Fuck My Brain. Venha cuidar da sua saúde mental. Eu tô com os braços pra cima porque se tem um programa que vai ser aquela assim de empoderamento absoluto, a lá F My Brain, já tô chocando o entrevistado aqui. É porque tá começando um novo episódio dessa nossa segunda temporada. E a segunda temporada, caso você ainda não tenha se tocado, é apenas com entrevistados enfoderados. E passa pelo crivo F My Brain, é gente muito ponto fora da curva, muito além e muito inteligente e que você vai, sem dúvida, amar. Olha, a gente já falou, por exemplo, com a Isabela Camargo sobre burnout. Nós falamos sobre controle emocional no ápice do estresse com o comandante Diógenes Luca, que virou motivo, inclusive, de uma série no Amazon Prime, lançada recentemente. E agora a gente vai falar sobre liderança positiva. O que é e como exercê-la. Fuck My Brain. E com quem nós vamos falar sobre esse assunto? Com ele, que é um cidadão americano, mas que tem um coração absolutamente brasileiro. Na verdade, ele foi concebido no Brasil, tá? A história começa aqui com ele, Mark Lund. Olha, Mark Lund é um empresário que ficou muito conhecido pelos 20 anos que marcou o litoral norte paulista com seus 2 empreendimentos, a confeitaria Le Moussier, e eu já provei. Tô um pouco chateada que ele não trouxe aqui pra gente, porque é um absurdo aquele o mousse de chocolate. A Le Moussier, que abriu lojas em várias cidades paulistas, e depois ele teve o Hard Surf Café, que foi batizado de Legends, localizado em Maresias. Você que já foi para Maresias, quando eu falo a palavra Legends, provavelmente você conhece sim. Mark Lund foi que desenvolveu. Ele agora dá palestras nas principais universidades dos Estados Unidos, como a Babson, e aqui no Brasil também, como na FGV de São Paulo. O Mark, inclusive, foi destaque na Harvard Business Publishing por seu estilo de vida único e filosofia de empreendedorismo. Eu confesso que eu copiei essa frase, porque eu achei um barato, estilo de vida único e filosofia de empreendedorismo, e vocês vão entender por que a gente está falando. Olá, Mark Lund, welcome! Como estamos? Ó, gente, a sua energia é fantástica. Obrigado, meu amigo. E nós vamos compartilhar várias coisas que vão elevar o nível energético de todos. É porque o mousse de chocolate me fez bem, entendeu? Aquele lá atrás, ele tá carregando até hoje. Me fez muito bem. Muito Desde bem. 86 foi Tá rendendo essa bem. história começou e tá rendendo bem. Boa hora que você conseguiu aquela receita, mas tá certo. Mas não é só o Mark que está aqui, a tríade está aqui também com você, a tríade da F My Brain. E eu vou começar com Luciana Chiesa, nossa expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais, agências de publicidade e consultoria estratégica de negócios e vendas. Olá, Lu! Olá a todos, tudo bem, Mark? Muito Olá. obrigada. Muito obrigado. Por compartilhar esse momento aqui com a gente, um pouco da sua história, sua experiência, sua vivência. Para mim, sempre aqui brotando perguntas, como um americano tem uma receita de mousse de chocolate, com o nome de uma empresa francesa no litoral de São Paulo. Então é um mix aí realmente que eu acho que traz um pouco da sua energia pro nosso podcast. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu já tô vendo que Luciana e Natália Mestre vão se inscrever no próximo curso seu. Opa! Natália Mestre, profissional com mais de 20 anos em jornalismo impresso e marketing digital, e nos últimos anos empreendedora à frente da Emoticon, consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas. Olá, Ná. Oi, meninas, Mark, muito bem-vindo. Vou cobrar a receita do mousse, sou uma fã incondicional de mousse de chocolate, tá na minha lista dos preferidos. Boa sorte. Então, lista dos meus doces preferidos e um super prazer te receber. Quero saber o que é esse estilo de vida tão único e original, estilo de empreender, e falar sobre liderança é algo aqui que a gente da F My Brain amamos, então bora pro papo, hein? Bora pro papo. Eu vou começar dizendo Você não vai começar nada porque eu nem me apresentei. A verdade, Marina. Antes, só um instantinho. Ela tá perguntando sobre estilo de vida e tem um que havaiana, assim, na minha história. Eu já acho estranho ele estar com essa camisa tão tranquila na assim. Lu, em havaiano, quer dizer onda.
Olha só, somos uma onda, amiga. Vocês são uma onda. Desculpa agora. Desculpa. Chegou o mar. Na luz do mar. Gente, agora a gente sabe porque a gente é tão incrível. Meu Nós Deus três do céu. juntas, a gente tem Onda tudo a do mar, ver. onda do mar. Mark, que lindo, amei. Nossa, vai ser assim do começo ao fim. Vem comigo. Aguenta. Quem sou eu? A pessoa que tá aqui começando a falar. E eu não sou apresentar, eu fico louca quando falo, não apresento Cacilda. Eu sou uma conversa, uma parte da conversa, mas eu fico puxando o assunto. Eu sou a Marina Machado, eu tenho 25 anos de experiência como jornalista, fui apresentadora de televisão e repórter por um bocado de anos nessa estrada aí, mas aí eu resolvi mudar para coisas que eu acho muito mais interessantes, que é liderança, meu professor, e felicidade no ambiente de trabalho. É nesse foco que a gente vai falar bastante aqui hoje. Eu peço para você aqui, ó, que você aí que não se inscreveu no nosso canal no YouTube agora, tá começando, já vai apertando aí, inscreva-se, compartilhe se for possível. Nosso canal no YouTube é @canal FMyBrain. No Instagram, por favor, nos siga, @fmy.brain. E no Spotify, @fmybrain. Facinho, segue tudo, você não perde nada. Muita coisa legal para vocês. Agora eu quero começar a falar do Mark, porque o Mark chega para cá, como ele bem disse, um buraco negro das redes sociais. Então a pessoa ouve a gente falar do Mark e fala, vou checar esse cara no Instagram, não vai ver muita coisa. Mas é interessante como o Mark é uma figura gigantesca por onde ele passa. E o nome que ele traz por um período da vida dele, eu vou puxar o seu saco, Paco. O nome que ele criou através da experiência dele, quer dizer, ele deixou marcas pelo que ele fez, e aí eu falei aqui do Le Musée, eu falei aqui do Legends, e a história de cada um desses negócios é muito rica, e hoje tem uma legião de seguidores, porque eu que vivi isso na pele, é incrível ver como as pessoas se apaixonam pela figura que é o Mark. Tá, fica olhando ali pra mesa, que tá, enquanto eu falo. O Mark... Mark distrai a Marina, deixa ela nervosa. Ó, o astronauta. Vou falar pro astronauta. Porque onde que eu topo com esse ser humano? Não foi em Harvard, não cheguei lá ainda. Não, ainda tenho metas. Mas eu fui fazer o curso de liderança 360 da FGV, que é do Abílio Diniz, colega brother de Mark. E aí eu topo com esse ser humano que, para começo de conversa, e vamos falar aí de conexão com pessoas, né? De liderança. Ele sabia o nome, e não sei como ele consegue, das 50 pessoas que tinham na sala de aula. Olá, Marina e eu. Sabe quando você olha pra ver se sua blusa tá escrita Marina? Tô com crachá, não já estou. Tá no inteligência artificial. Ele já tá... Exatamente. E aí, ele não ia só na aula dele, e as duas aulas dele eram as mais disputadas, era o que mais tinha frequência das pessoas, porque eram incríveis as aulas dele. Eram extremamente motivadoras as aulas do Mark, com a experiência dele e com os cases que ele traz. Mas ele ia em todas as aulas de todos os professores, porque ele ficava lá, não só, porque ele sabia até o conteúdo que os caras iam falar, mas para ver a gente. Então, como é que eu conecto com esses alunos? E eu preciso entender esses alunos. Gente, isso é pura liderança. Princípio 1 da liderança. Isso é absoluta liderança, né? Know your audience. Know your audience. A plateia. Tá. Não praticada, né? Porque é raríssimo, né? Não que ele praticada, tá não praticada. E eu lembro assim, aqui eu trouxe meu caderninho da aula da FGV, do dia 13/11, isso acho que foi 2018, que eu fiz aqui, né? Mentalidade empreendedora, aí você tem o lado da vida pessoal, vida profissional, aí tem a vida do Mark com surf, aí tem a história do Legends, do Le Musée. Eu fui anotando uma série de coisas aqui, então tá provado que eu anotei coisas na sua aula. Que ela prestou atenção na sua aula. Prof. Tá bom, Mark, vamos lá. Antes, então, já que você terminou a sua... Terminei. Tá. Então, eu tenho a primeira coisa que você falou naquela sala de aula. Eu anotei. Olha só. Eu trouxe anotado, eu na cabeça. É fogo. Porque ela falou, nós todos estamos... Ela falou para a Abílio abriu a aula e falou, escuta, o que vocês querem dizer? E ela falou, nós todos estamos aqui por causa de um incômodo. E era exatamente o que eu queria trabalhar, essa questão. Né? Então, em várias aulas depois, eu falei, vocês estão aqui por quê? Porque a Marina falou que vocês estão com algum incômodo. Vamos descobrir qual é. Aí a gente se plugou nesse momento. Mas antes de ficar um namoro e a Roberta, sua esposa, ficar brava comigo, deixa eu dar uma passada para as meninas, até porque perguntas teremos muitas. Assim, quando a gente pensa em liderança positiva, que é o que a gente prega aqui, né? Eu acho que começamos com o que é e como exercê-la logo de cara, né? O que vocês gostariam de saber do Mark?
Nossa, acho que pra mim A receita do trajetória- mousse. É verdade, desde o mousse eu já parei de pensar e só penso no mousse. Eu acho que para mim essa trajetória, né, que você traz do empreendedorismo, dessa mudança de ser um americano no Brasil, é uma mudança cultural, de como da mentalidade, de como você enxerga, né, o comportamento humano, porque eu acho que a liderança ela é pautada no comportamento humano e não numa técnica que você tem num posto né, dado por um emprego. Então eu acho que para mim é muito disso que eu quero que a gente tente esmiuçar quando a gente fala da positividade em cima de uma função que você tem, como você traz isso dentro de um viés do comportamento humano, que acho que é isso que a gente tem que extrapolar aqui e sugar todas as nossas energias que possa vir de você. Tá. Bom, eu lido com isso, essa pergunta sua é a minha, a vida inteira, né? Eu tinha uma amiga que o pai faleceu e ele pediu para pôr no lápide dele, não entendi nada. Adorei. Muito bom. E eu falei, eu não quero Que pena que chegar... eu não conheci na vida esse cara, porque deve ser Devia ser divertido. muito divertido. Divertido. E eu falei, puxa, eu quero entender qual que é a proposta, a missão, etc., de todos nós. Porque a gente você tem seus objetivos, suas metas, você e tal, e eu as minhas. Mas a humanidade deveria ter uma missão só, que a gente esquece muitas vezes. Então, aí chega a fragmentação. Né? Então eu queria saber, entender melhor, por isso que eu fui atrás de black holes, buraco negro e aquelas coisas todas. Estive em várias mitologias, em vários estudos ao redor do mundo, tal, tentando entender qual é a resposta à sua pergunta, né? E isso me levou para o empreendedorismo. Por quê? Porque esse é o maior empreendimento que temos, é entender essa questão. E quando você vê os passos de um empreendedor, começa com um incômodo. Né? Não começa com uma paixão, etc. A maioria das vezes começa com um incômodo. E isso que faz você levantar da cadeira e partir para a ação. Então, essa foi a minha busca. Me incomodava não entender. Eu não posso simplesmente seguir o script, né? Eu quero escrever o script. Tá? Então, acho que Muito mais ou bom. menos por aí. Mas como você falou, americano vendendo mousse em maresia, isso é muito doido. Mas conta pra gente, poxa, quero Acho que entender. cabe conhecer esse processo, quero né? conhecer a sua história, Como poxa. é que você era o quê? Um milionário, tinha uma casa maravilhosa de frente pro Tava mar. lá, tava lá em desocupado. Gossip Girl. Hamptons, né? Foi pro Não, Hamptons. eu... Vou fazer de conta que eu não sei as histórias. Você Não, mas a gente não, e poxa, ninguém sabe. Vamos lá. Exatamente. Cheguei no Brasil em 65 com 11 anos. O Brasil naquela época era extremamente atrasado. E eu cheguei, culture shock, assim, choque cultural violento, e eu fiquei 3 anos em choque. Até que um dia um amigo meu me convidou para surfar. Né? E daí que começa a história de Nalu, né? As ondas lá de Guarujá e etc. E aí que me apaixonei pelo Brasil, pelo mar, pelos brasileiros. E aí eu queria falar português e etc. E aí, pum, começou uma trajetória de vida pegando surf. Simultaneamente, eu tinha outro hobby que era violão. Né? E Trouxe violão? eu queria ter, eu teria tocado pro pessoal, mas podemos pôr o link depois. Podemos pôr o link. Que é a música do ponto de vista de um americano, respondendo a pergunta que eu mais respondi na minha vida aqui no Brasil poxa, você é americano, você não precisa de green card, você pode morar lá, por que você está aqui no Brasil? Eu falei, gente, vocês não estão entendendo o que vocês têm na mão. Então, a resposta na música é exatamente as coisas, os privilégios que eu sinto de poder estar aqui. Né? E esse calor humano, a alegria do brasileiro, tal, você não tem lá nos Estados Unidos, essa conectividade entre as pessoas. Então, essa é uma coisa. E a terceira coisa era ler. Eu adorava estudar para tentar entender esse porquê que estamos aqui. Então, essa aí começou. Daí, fiz a faculdade nos Estados Unidos, voltei imediatamente para cá, porque eu estava com saudades do Brasil.
fui professor de história durante um tempo no high school americano, que tem aqui. E depois eu fui para o mundo corporativo. Chegando no mundo corporativo, fiquei 4 anos totalmente infeliz. E eu falei, nossa, eu tenho uma baixa tolerância à infelicidade, baixíssima. Baixa Tolerância à infelicidade. Espera, a primeira plaquinha número 10. Né? É a plaquinha número 10. E assim que eu senti que eu não estou no caminho, eu preciso mudar. Então, eu estava na casa de uma namorada, o nome dela é Carolina, e ela fez uma mousse. E cheguei lá, e eu não gosto de mousse, e cheguei lá, bati na porta, e ela falou, olha, a mousse saiu errada. Eu falei, ixi, eu não gosto de mousse, agora eu vou comer uma mousse errada. E quando eu experimentei, eu falei, uau, esse aqui é fantástico, essa mousse. E daí, essa mousse errada. Essa mousse errada deu certo para mim. E aí começou a história, daí eu conectando, puxa, eu preciso sair do mundo corporativo, eu preciso mudar para a praia, né? Para surfar mais. Para surfar mais, para viver perto da natureza, perto dos Nalu, e etc. E daí eu falei, putz, eu vou vender mousse na praia. Aí a minha família, os amigos americanos da comunidade americana, falaram, nossa, ele fumou uma bomba desse cara. E daí eu fui para a praia, comprei um galpão, montei a loja e eu entregava, era atacado naquela época. E você morava onde? Eu morava no Canto do Moreira, Maresias, né? Tinha uma casinha pequena, o pessoal chama de edícula, mas eu chamava de ridícula. De tão pequeno que era. E daí eu comecei a vender para os restaurantes, hotéis. E eu tinha 2 meninos na praia de Maresias que vendiam. Naquela época, trabalho infantil não era tão problemático. Qual que é? Não foi isso? Isso foi em 86. 86. E daí, esses 2 meninos que usava para vender, um vendia e ganhava comissão pelo que ele vendia, e o outro ganhava comissão pelos copinhos que ele coletava. Por quê? Porque eu logotipava todos os copos. Le Moussier. E eu não queria meu nome sujando na praia. Claro. Mas olha essa já casa, nasce com essa visão, né? Exatamente. A responsabilidade. Isso em 86. Exatamente. Você é sempre à frente do seu tempo. Um fuck my brainer. Um enfoderado desde sempre. Eu adorei isso. Você gostou? Mas aí você põe a hashtag FMyBrain. Aliás, você também. Use enfoderamento, use enfoderado, mas põe a hashtag FMyBrain. Aí, quer dizer, dando fast forward, esses 2 meninos se tornaram empreendedores. Que legal. Eles tinham 13 anos na época. Me mandaram fotos deles 2 se juntando para mandar essa foto para mim, 35 anos depois. Que demais. E um deles, como você sabe, ele tem um projeto maravilhoso. Ele é uma caiçara que depois foi seguindo essa coisa culinária, gourmet, etc. O sonho dele virou fazer cordon bleu e conseguiu chegar na França, estudou, se formou, e daí, depois de várias voltas ao mundo, ele voltou para Cambori e montou um restaurante chamado... Pode fazer propaganda. Posso fazer? Pode. Então, putz... E agora você esqueceu o nome. Tá certo. Aquele restaurante maravilhoso, é com a letra T. Taioba. Ok, there we go. Obrigado pela ajuda. É com a letra T, você viu que eu não sabia. Eu tava com a jiboia falei, não é jiboia. Taioba, maravilhoso. Maravilhoso. E ele traz todo esse know-how dele, cordon bleu, para os ingredientes locais do litoral. Esse é muito legal. Mas o mais legal ainda é o que ele fez depois. Ele montou um projeto que já tem 7 ou 9 anos, chama Buscapé, onde ele faz a mesma coisa para as outras crianças de Boiçucanga, as caiçarinhas e tal. Ele tem mais de 150, quase 200 alunos, que ele ensina gourmet, culinária, etc. Um projeto social bem bacana. E todo julho, ele... por ser conhecido no meio gourmet, ele chama os melhores chefes do Brasil para Boiçucanga.
Que legal. para levantar fundos para tocar o projeto no ano seguinte. Incrível. Então, esse Júlio vai estar lá, etc. Então, pausa para esse primeiro momento seu. Quer dizer, você deixa o mundo corporativo por um incômodo. Exatamente. Fundamental. O da felicidade. Fundamental. O da felicidade. Que né? é o que deveria nos mover, né? Sempre. E aí você vai do nada, claro, porque a vida também responde aos nossos apelos, né? Não necessariamente no tempo que a gente quer, mas ela responde. E aí você vai e constrói um negócio que toma uma proporção gigantesca. Num certo momento você se desfaz desse negócio, queria que você falasse disso, mas antes de chegar no desfazer do negócio, você viveu no corporativo aquela infelicidade por um problema de relação de trabalho também, da forma com que as pessoas interagiam. Como que você evitou isso no Le Musée? Primeiro, o ambiente corporativo é um ambiente que muitas vezes é tóxico. Sim. E é tóxico por falta de... Quando a gente fez aqueles... Por falta de ar. Falta de ar. Quando na sala de aula da Marina, tinha 50 alunos, como você falou. 50 pessoas que eram do mundo corporativo, que não se conheciam e saíram apaixonados um pelo outro. Sim. Eu falei, por que isso não acontece no trabalho? Você vai trabalhar junto com 50 pessoas, que vocês têm uma missão em comum. E, em vez de sair apaixonado, ficam batendo a cabeça, né? Um querendo puxar tapete do outro e tal. Então, essa experiência corporativa foi... Eu falo que sempre tem um push factor e um pull factor, né? O push factor, te atrai e o que te repulsa. O que te atrai e o que te repulsa. E o que me repulsava era exatamente esse ambiente tóxico, onde todo mundo estava querendo subir em cima de você e tal. E o que me puxava era a praia, né? Morar em Maresias. Então, essa seria o mecanismo que me levou. E eu estava, como eu falei, eu estava infeliz nesse cenário. Eu falei, preciso mudar. E daí que surgiu essa possibilidade, né? Mas aí você traz isso, e como é que você não deixa virar um ambiente tóxico? Então a sua pergunta em relação ao trabalho. Aí que nós vamos começar a pegar nas engrenagens fundamentais. Eu aprendi uma coisa logo no início de trabalhar. Quando eu primeiro vendia na praia, no atacado, etc. Depois, por causa de um monte de problemas políticos, econômicos, que aconteceu, plano Collor, etc. Eu não tinha mais como vender para fora, porque faltava copinho de plástico. Aí eu tive que me reinventar, e eu comecei a abrir a porta do galpão e montei uma lojinha, que era do tamanho dessa, um pouquinho maior que essa salinha. Do estúdio. E aí começou, por ser único, diferente na região, começou a bombar, e eu larguei o lado atacado e fiquei focado na loja, né? A primeira loja. Foi um sucesso, mega sucesso. E era só mousse? Não, começou só mousse, mas quando eu vi que eu tinha que abrir loja, eu falei, não... Claro, não dá para ter um produto só. Músico de uma música só não vai longe, né? Então, repertório de um produto. E aí, a própria Carolina tinha outras receitas da avó dela. Eu tinha minha irmã, que é uma super culinária, ela me trazia torta de maçã americana, todas aquelas tortas. E com o tempo eu comecei a inventar minhas próprias receitas. Mas, agora a lição. Logo eu aprendi com os meus funcionários, colaboradores e tal, que eu não podia só pagar o salário. Definitivamente. Eles têm 2 salários, principalmente o Caiçara, que era um pouco mais carente. Um é o salário monetário e o outro é o salário afetivo. Então, você tinha que entrar na vida de cada um deles, né, para saber como é que está o marido, como é que estão os filhos, etc. Tal. E eles sentiam a minha preocupação por eles. Né? Cheguei a levar usando rede de network, etc. Tal. Consegui estava tendo problemas de enxaqueca, tal. Levei para o Hospital das Clínicas, foi uma história maluca, levei ela para um super especialista, e a gente chegou lá no prédio e eu achei que ela ia se chocar com o elevador, que ela nunca tinha saído do Canto do Moreira, entendeu?
E aí chegamos lá, entramos no elevador, subimos 4 andares e ela falou, nada. Eu falei, gostava, achei que ela ia achar estranho. Na hora de ir embora, tinha uma fila para entrar no elevador. Eu falei, vamos descer pela escada. Eu falei, vem comigo. Aí a gente começou a descer a escada. Ela falou uma coisa para mim, isso faz 30 e tantos anos, que eu nunca esqueci. Ela falou, Mark, o que é isso? Eu falei, o que é o quê? Ela falou, esse chão quebrado. Que coisa doida. Eu falei, chão quebrado? What the fuck? O que ela quer dizer com chão quebrado? Aí me ocorreu que ela nunca tinha Visto a escada. visto escada daquele tamanho, etc. Então, a gente e a Roberta... Pressupõe. A gente pressupõe que ele sabe, mas não, ela viveu térreo a vida inteira. E a Roberta também, depois casei com a Roberta, e ela também tinha essa mesma pegada de cuidar desse pessoal. Né? E tanto que ela faz isso até hoje em outros ambientes, tal, cuidando das pessoas. Então, acho que essas são as duas coisas. Um salário monetário e o outro é o salário afetivo. E se você fizer isso, você vai perceber que o salário afetivo rende mais do que o salário monetário. E motiva mais, te dá mais retornos e de todas as formas. E essa coisa eu vi lá, retenção, essas coisas que você comenta, a maioria dos funcionários ficaram comigo o tempo inteiro da Limussia. Entrava e não saía. Né? Por quê? Porque tinha esse elemento afetivo. Né? Você sabe que o Mark, contando essa história, eu lembro de ter visto uma palestra do TED de um cara, que eu agora não vou lembrar o nome dele, mas que ele trabalha na Great Place to Work, né? Okay. E ele estava comentando isso de, assim, o que torna uma empresa boa ou não e tal. E aí ele partiu da história dele. E ele estava contando, assim, que ele entrou na Great Place to Work, daí, nossa, né, aqui é maravilhoso, imagina, ser uma empresa que preza por isso, vai ser uma empresa que vai me fazer super feliz. E ele conta que um dia que ele estava trabalhando e o sonho dele era fazer um curso de teatro. E aí ele chegou na empresa e falou assim, então, sabe o que é? Queria pedir para sair, sei lá, todas as terças-feiras para fazer um curso de teatro. E aí a chefe dele na época falou, olha, você não precisa pedir pra gente. Você não precisa pedir. Se você sabe as suas entregas, se você sabe seus horários, né? Você pode sair, você pode às terças-feiras estar no seu curso de teatro. Isso é importante pra você. Então, olha como a gente já vai contando coisas que são importantes. E aí, ele começa a fazer esse curso de teatro e tal, e ele vai contando, né, do jeito dele. E aí, um belo dia, final do ano, então época que, né, a empresa tem um monte de coisa, precisa bater meta, né, aquela coisa que a gente normalmente de final de ano não tem agenda pra nada, e é a apresentação final do teatro dele. E ele chega pra essa mesma chefe e fala, olha, tal dia é a apresentação final do meu teatro, tipo, eu preciso ir, eu sei que eu tô lotada. Ela responde exatamente a mesma coisa pra ele. Você não precisa me pedir. Se você sabe das suas responsabilidades, você sabe das suas coisas, você vai fazer a sua apresentação. E aí ele corta a cena, né? Ele contando que vai para a apresentação de teatro. Quando termina a apresentação, tudo dá certo, né? Aquela hora que tá todo mundo batendo palma e eles vão pra frente. Ele olha uma fileira inteira do auditório, era todo o departamento dele gritando o nome dele. Ou seja, todo mundo da empresa foi assistir a apresentação dele de teatro. Ele fala que isso foi a maior coisa que fizeram por ele, que não tem benefício monetário, que não tem nada, que é assim, você se sentir percebido pela sua entrega, pela sua importância, né? Tipo, nossa, perceberam que aquilo é importante pra mim, então eles estão participando desse momento comigo. Então, acredito que é um lindo salário afetivo que se pode dar, né? Exato, o que ela deu pra ele foi um Sim. salário afetivo. E uma das histórias que a Mar conhece é de um comandante da Marinha Americana e ele é dado um destroyer assim para tocar com 330 homens, tal. E aí ele não pode decidir budget, não pode decidir missão, não pode mandar ninguém embora, etc, tal, porque é a Marinha hierárquica. E daí ele falou, a única coisa que eu posso fazer é conhecer os meus liderados. Então, ele marca um almoço todo dia com alguns deles, né? E ele chegou numa pergunta que é fundamental.
pegando gancho. A pergunta-chave dele foi: quais são as suas metas e como é que... Até fiquei emocionado. Como é que eu posso te ajudar? Que deveria ser uma pergunta que todo mundo deveria fazer quando vai trabalhar com outra, né? Só que quando ele pega esse navio... Ashcroft é o nome dele ou do navio? Não, Abrashoff. Abrashoff. É o nome. E tem em português o livro dele e tal. Está no meu Kindle. Não, mentira, eu tô ouvindo em audiobook. E tem uma transformação nesse navio, porque ele era o mais mal ranqueado na Marinha, no Pacífico da Marinha. O navio. E aí, ao final de quê? 2 anos? Não, 1 ano. Um ano. Ele já era o melhor ranqueado. Que coisa legal. Só... Nesse trabalho que ele fez de dar... Eu não quero falar... Você que tem que estar respondendo. O que eu tô falando? Para! Deixa eu me ficar aqui no cantinho. Vai, fala. Então ele perguntava e implementava as respostas. Então, a maior resposta, uma das case mais incrível dele, ele descobriu que a maioria dos marinheiros que estavam no navio estavam lá porque ganhava uma bolsa para fazer a faculdade, pós esse turnê. E também descobriu que a maioria não conseguia entrar na faculdade porque não passava o vestibular. O que ele fez? Ele contratou um cursinho, pôs no navio e todos os 333 fizeram cursinho e a maioria deles entraram na faculdade depois. Então, esse tipo de preocupação com o bem-estar alheio, eu acho que é a pedra fundamental da liderança positiva. E dar o poder ao outro, desculpa, só esse ponto, que esse é um que eu amo, da parte onde eles trocam o material da pintura, o material para não ter que pintar. Quer dizer, a gente acaba não ouvindo os mais novos, ou não ouvindo os nossos, entre aspas, subordinados. Entre muitas aspas, pelo amor de Deus. Por favor. Mas assim, e o que ele faz revolucionou uma parte da Marinha. Exatamente. Um dos marinheiros, que tinha 21 anos, chega na sala do cabine lá do comandante. Ele falou: o que você gosta desse navio? O que você não gosta desse navio? O que você faria diferente? Ele fala: bom, eu detesto que cada 2 anos a gente tem que pintar, raspar, lixar esse navio inteiro, gigante. E o comandante falou: e daí? Abrashoff falou: e daí? Ele falou: não, eu acho que não deveríamos ter que fazer isso. Nós não estamos aqui para lixar e pintar e raspar. Então, o que você quer dizer? Ele falou: bom, você já parou para analisar o porquê que a gente tem que fazer isso 2 em 2 anos? É por causa da ferrugem, né? Que mancha as laterais do navio. E aí o comandante Abrashoff falou: e daí? Falou: você já ouviu falar em inox? Se a gente evitar a ferrugem... Né? Está enferrujando. Hoje, o que está enferrujando são as arruelas, os parafusos, etc., que estão em ferro. Então, vai tudo enferrujar. Se você trocar tudo isso por inox, não vai enferrujar. Aí o Abrashoff falou: caraca, você tem... Ele trocou tudo... E levaram 9 anos para ter que pintar de novo o navio. E aí a Marinha Americana toda adota essa medida que veio de marinheiro jovem de 21 anos. Medida que veio de ouvir, né, Márcia? De ouvir. E representa uma redução de custos, né? Nossa, que maravilha, senhora, né? Dito isso. Não, eu acho que foi aqui me encantando, né? Quando a gente fala de liderança, eu vejo várias camadas de liderança, né? Você tem aquela liderança direta, você tem uma liderança indireta, você tem uma liderança afetiva, você tem uma liderança monetária e essa identificação dos layers, né, que você tem da liderança. Quando você vem para um ambiente corporativo, você tem os cargos, né, e um treinamento para a primeira liderança. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a primeira liderança, porque numa sociedade que a gente não é treinado hoje em dia para buscar o conforto do próximo, a gente é treinado para buscar resultado financeiro, esse é um capítulo que ela entra com uma frase linda de discurso e pouco vivido na prática, porque ela não é valorizada. E a gente é feito de mundo corporativo, né? Eu falo que as histórias do empreendedores, né? Mas muitos dos nossos ouvintes aqui do podcast são pessoas que não têm a oportunidade de largar tudo e viver, né, um sonho, porque tem uma família, tem uma responsabilidade financeira, mas eu gosto sempre de tentar trazer esses olhares de como a gente consegue aplicar isso à nossa vida, né, mundana, vamos dizer assim, né, não uma vida que
desse incômodo tão forte que te permitiu, né, sair disso tudo e abrir mão. Empreender. E obviamente que a gente só tá aqui contando a parte bonita da história, mas todos os empreendedores sabem que não é fácil. A gente tem uma volatilidade, você não tem uma previsão financeira, você não sabe quando vai entrar, muitas coisas. Mas esse quesito da liderança, dessa primeira liderança, Mark, como você enxerga que para quem está escutando a gente, estou num cargo de uma primeira liderança, como eu posso entender que essa minha dedicação de tempo, né, de ouvir, de realmente se preocupar com o próximo, vai trazer uma construção de resultado? Bela pergunta. Não sei responder. Não. Eu tenho a impressão de que essas questões de liderança, workshop de liderança e tal, é um pouco difícil. Por quê? E tem, nos Estados Unidos, a Harvard já fez estudos mostrando que são 160 bi por ano gasto em programas de liderança. E que o pessoal não está satisfeito com o resultado. E aí que eu entro, a pré-primeira liderança deveria ser na pessoa. Você vai mexer na engrenagem da pessoa. Isso não é um quick fix. Esse aqui não é um supercharger que em um workshop você transforma a pessoa. Você 5 passos para não sei o que. Exato. Não, você vai mexer no hard drive dele, né? Não no software. Então, eu acho que os workshops que eu faço, que eu lidero e tal, estão muito mais voltados para transformar você como pessoa, antes de mexer em você como líder. Né? Porque o problema, eu adoro essa frase em português que eles têm, é ditado, que o rio sempre volta para o seu leito. Sim. E se você não mexer no coração daquela pessoa, quem é ele vai mudar durante a semana, depois do primeiro paulada que a empresa vai enfrentar, ele vai voltar a ser o autocrata. Porque é isso, né? A liderança, ela é vivida todos os dias, né? Se você não muda internamente, na primeira oportunidade você desanda e você volta para o modus operandi que você estava acostumado. Exatamente. Então, é profundo e precisa de tempo. Só para complementar, que eu acho que é uma coisa que o Mark trouxe, que é qualquer ideia de liderança, de você ter líderes melhores, você precisa de construções com tempo, que eu acho que a gente fala muito aqui na Fuck My Brain, que as pessoas hoje, então, é um modus operandi de sociedade nosso, o ágil. Tudo é para ontem, tudo é muito rápido. Então, como você quer algo, né, concreto, duradouro, se você não está disposto a esperar o tempo que existe, que isso exige? Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre construções duradouras, que acho que a gente não faz mais hoje. Quando eu era professor de história, eu mostrava para os alunos, high school, como eu falei, uma coisa que me ocorreu quando estava sempre ensinando sobre os impérios. Né? E você pode reparar uma coisa interessante. O império, quanto tempo ele leva para atingir o pico é correspondente ao tempo que ele vai levar para ele cair. Estados Unidos foi muito rápido, vai cair muito rápido. Já está nesse processo. Inglaterra subiu muito rápido, caiu muito rápido. Roma levou 500 anos para subir, 500 anos para descer. Então, aquilo que você está falando, o tempo que você vai investir tem que ser proporcional à jornada toda. Muito então, legal. Se você quiser um quick fix, que eles chamam em inglês, né? Sim, um conserto rápido, uma medida ágil, não sei. Medida ágil, você não vai ter. Você tem que ter paciência. E esse negócio de, as metas desse quarter, né? Tem que atingir as metas desse quarter. A vida não é feita de quarters. Né? Mas tem aí a ver com, por exemplo, cultura. Eu quero entrar... Eu muitas vezes fiz trabalhos com o pessoal do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios. E eu fico impressionada, porque parece que todos os profissionais de lá são maravilhosos. Então, existe, claro, uma contratação feita adequada, pessoas posicionadas em locais adequados, a pessoa certa no lugar certo, mas há um cultivo constante
do conhecimento e do aprimoramento dessas pessoas. Então, elas estão constantemente sendo trazidas para novos pensamentos, para novas habilidades, para novas possibilidades, não sei o que, sendo cultivadas. E eu entendo aquilo de com uma efervescência. A gente, como o F My Brain teve recentemente, quem não viu, por favor, busca aqui nas nossas redes, principalmente no nosso Instagram, dá um workshop de construção de equipe e de diminuição de conflito, né? Para um grupo de 24 nacionalidades diferentes. Quer dizer, é muito complicado você já ter que lidar com um grupo homogêneo, quiçá com culturas completamente diferentes. E até foi interessante porque ao falar com essas pessoas, e entrando exatamente nessa parte do autoconhecimento, do autocontrole, do entendimento do que é de valor real para você, assim como para o Mark era uma vida próxima da natureza, uma vida próxima do mar, vivendo em maresias, isso foi tão forte para ele que ele fez essa mudança. O aprender o Mussi foi o que deu a oportunidade dele realizar, mas a mudança estava ali latente nele e levou um tempo, não foi de ontem para hoje. Claro. É o que falta as pessoas entenderem, que existe a necessidade do tempo. Você planta uma semente e depois tem que colher e vai ter que ir regando. Mas o tal dos 5 metros, dos 7 tipos, lá. Então, o que muitas pessoas, e foram várias, que davam um exemplo perguntando, quando a gente colocou esse conteúdo, era naquela coisa assim, mas e se a pessoa fizer não sei o que, não sei o que lá? Mas é como se tudo tivesse que ser resolvido agora. E eu expliquei, falei, nada disso do que está sendo dito aqui é uma coisa que vocês vão sair pela porta e vocês vão estar automaticamente transformados em pessoas capacitadas, com uma escuta ativa, com uma fala assertiva. Não existe isso. Agora, você começar a entender, você começar a ter essa autopercepção, e uma coisa que eu falo muito, Mark, que aliás eu preciso te atualizar de algumas coisas que eu falo, tá? Depois você chancela. E são várias, tá Mark, certo. acredite. Que é uma coisa assim, da necessidade de você estar no presente, você estar presente no presente, para que você lide corretamente com o que está acontecendo. Porque a tal da preocupação, que gera ansiedade, fizemos um programa inteiro aqui sobre ansiedade, e as pessoas têm ansiedade no aprimorar, no crescer, no melhorar e querer mudar tudo. E aí no primeiro embate, que é o que você falou, volta para trás porque não dá certo. E eu tô cansada de ouvir as pessoas falarem, não, mas isso é uma ideologia, isso não existe, porque isso não funciona. Primeiro, não funcionava até ontem, porque a partir do momento que você quer fazer acontecer, acontece. E aí é que eu vou enfiar uma pergunta, Mark. Dá para fazer isso na prática? Assim, se a gente entra em escala, você me deu esse livro que eu trouxe aqui recentemente, preciso continuar avançando nele, que ele é maravilhoso, que todos são importantes, o extraordinário poder das empresas que cuidam de pessoas como gente, não como ativos, do Bob Chapman. Só que o Bob Chapman, eu já falei desse livro aqui, então tudo bem, vamos lá? Só que o Bob Chapman fez isso e segue fazendo nos passos, mas assim, ele ganhou nome e tomou proporção lá atrás. Hoje em dia, o mercado do jeito que está, as pessoas do jeito que estão, as mudanças que estão acontecendo, tudo parece tão mais complexo do que já foi. Você acha ainda que dá, a gente fazer um trabalho de liderança mais humana, uma liderança mais transformadora e ter resultado no fim do mês que vai falar, fiquei mais rico? Produtividade, lucro, enfim. Aí você tem que desassociar uma riqueza da outra riqueza. Né? Time is money. Então, eu acho que, em parte, essa bagunça que está acontecendo, globalizada, assim, tal, a polarização, etc., é em função de não entender lidar com o tempo. Né? O valor, então, voltando para o case que você fez antes, quando eu estava nessa empresa corporativa, eu fui promovido e o presidente me chamou e falou, escuta, você acaba de ter um aumento de 20%. Né? Eu falei, 20% é 1/5. Ele falou, Eu falei, 1/5 tem 5 dias na semana. Ele falou, sim. Por quê? Prepara. Eu falei, bom, sendo que tem 5 dias na semana, que tal, em vez de você me dar 20% em dinheiro, você me dá 20% em tempo? Nossa. Ele já inventou a ideia da redução da jornada lá atrás. E, continuando com o seu case do ator lá, teatro, ele tava, eu via as engrenagens pifando, né? Onde esse cara vai chegar? Tá doido? E daí ele falou, peguei, você quer fazer um MBA? Eu falei, não, eu quero tocar piano.
Ficou tão chocado que não sabia nem como lidar com isso. Vai. Tá, terça e quinta à tarde... Vai tocar seu piano. Vai tocar seu piano. Então, o tempo é a comunidade mais escasso. Sim. E, ao mesmo tempo, mais buscado e presente que nós temos. E eu estava na Europa agora, esses dias, e uma coisa me chamou a atenção. Eu ando até o clube todo dia, 3 quilômetros pelo trânsito, a pé. E é impressionante como eu sou quase atropelado em cada esquina. Né? Você vai atravessar, a placa está lá, a preferência do pedestre na conversa. Tem faixa de pedestre? Tem faixa de pedestre, estou em cima dele. E lá na Europa, eu chegava perto da calçada, os caras já paravam. Eu falei, olha assim, qual a diferença? É a maneira que eles encaram o tempo. O chinês, por que o chinês vai longe? Porque ele tem uma visão do tempo de milhares de anos. A gente, Brasil, Estados Unidos, temos de centenas de anos, no máximo. Então, quando você começa a ter essa relação com o tempo, e você não vê pelo lado escassez e pelo lado abundância, aí você relaxa. E ao relaxar, as coisas chegam, as coisas vêm, os resultados vão vir. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta, acho que, em parte, a bagunça de hoje é em função de não lidarmos bem com o tempo. A bagunça de hoje é em função de não lidarmos com o tempo. Mas, quando a gente prega que uma liderança com este olhar faz a mudança necessária com o tempo, com um prazo, não é botei um chefe 2 meses depois, eu quero uma equipe altamente funcional, alegre, feliz e contente, mas com o tempo adequado, como no exemplo do Ebershoff. Funciona? Aí depende onde está o buraco, né? Depende que nem um médico. Se você chegar lá, você está quase bem, a sua recuperação vai ser rápida. Se você estiver mal, vai demorar mais tempo. Mas essas empresas, esses líderes que vão dar tempo ao tempo e que vão deixar acontecer os erros, etc., sem mandar embora, aquelas coisas assim. Se eles dão tempo ao tempo, mais cedo ou mais tarde, é uma mudança de seu conceito de tempo. Então, se eles estão olhando o quarter, 3 meses, ainda pregando essa mentalidade, as duas coisas vão se chocar. Sim. E eu acho que a gente vem, Mark, construindo isso, né? A gente fala muito sobre o quanto a gente vem sendo ensinado a sociedade a não olhar um ano. A gente olha a vida em 3 meses. E se você não entrega em 3 meses, já tem acendem todos os faróis e todo mundo começa a olhar e começa a ter que ter explicação para o inexplicável ou porque é super explicável, mas ninguém aceita aquela explicação. Então você tem que correr atrás de outras explicações. Então você vive afobado, né? Essa afobação, para mim, é algo do imediatismo e em lideranças, né? E eu acho que tem muitas empresas, grandes empresas, e eu falo que existem as startups que são jet skis, né? Aí você tem as grandes empresas que são aquela média que é um iate, e você tem aquelas que realmente é um transatlântico. Okay. Então, qualquer mudança de transatlântico, de rumo, virar... Titanic, por exemplo. Você afunda, né? Então, essa tomada de tempo que as pessoas não entendem não é somente porque você é uma startup, então a startup tenta, né, o agile, que você tenta de um jeito e muda. Mas, para mim, é mais do que isso. A mudança não é só na operação. Ela tem que ter uma mudança de cultura da liderança, que é, quanto mais autonomia eu dou pro meu time, mais responsabilidade eu dou a eles também, e com isso o resultado é coletivo e não um resultado hierárquico. Então, essa mudança de fatores, e eu me coloco nesse lugar, né? Eu antes ficava na afobação, né? Me cobrando absurdamente e com medos, né? E aí isso te gera gatilhos, te dá medo, porque eu não tô resultado, então logo não vou ser boa, logo vou ser descartada, logo porque a nossa cabeça nos leva a mundos, né? Que a gente nem conhece ainda até ele aparecer, mas ele consegue, né? A imaginação fértil. Mas mais do que isso, esse olhar da calma, ela vem quando você tem alguma pessoa que olha pro seu lado e fala assim, calma.
Take it easy. Vai dar tudo certo. E o vai dar tudo certo não significa que vai ser um resultado positivo. A gente vive hoje um ano, né, economicamente, politicamente, extremamente complexo. Mas os resultados, porque a gente tem empresas pautadas em finanças apenas, e não em componentes humanos e comportamentos que a gente está falando. Então, essa falta de cuidado, eu acho que eu sempre falava, né, quando eu vivia ainda no universo 100% corporativo, mas eu falava o quanto as pessoas deixaram de entender que a principal meta do ano é fazer uma puta festa de final de ano. As empresas que não tinham festa de final de ano, eu já não considerava trabalhar. Porque ali é uma celebração que quem ditava o ritmo eram finanças. Não, vamos cortar custos, gastos. Não, tem muito, troca o champanhe para uma cidra cerezer. E, na verdade, para mim, a festa de final de ano, a celebração, uma convenção de vendas, esse momento de reunir as pessoas, era onde você mais gerava negócios internos focado em desenvolvimento e capacitação de rede de relacionamento, as pessoas te conhecerem, a vibração. Então, eu sou o tipo de líder, né? Eu sou uma líder que celebra os pequenos momentos. Eu busco conhecer os primeiros momentos. As datas realmente fazem a diferença. Celebrar pequenas coisas. Mas isso é perca de tempo. Não, não é. Então, não, a gente não vai ter mais festa esse final de ano porque é budget. Então, você vai lá e tira do funcionário, tira do colaborador o único momento que ele tem no ano que é para ele. Porque ele não entregou um resultado financeiro. Isso, para mim, é a morte. É a morte. Então, acho que a gente tem que trazer essa discussão da liderança do alto escalão, muito baseada no financeiro, e você tem essa vivência por ser, né, um grande interlocutor com essas empresas. Como que você enxerga esse líder hoje, né, de alto escalão, tão preocupado e pressionado no resultado imediato do quarter, tentando fazer essa composição, como você mesmo disse, né, do império? Demora muito tempo para subir, mas também muito tempo para cair. Mas eu entendo que a gente está num momento que está tudo quase chegando no topo para um ajuste. Ou essa empresa entende que para ela precisar continuar crescendo, ela tem que mudar uma rota, ou ela vai começar cair. A declinar. É a curva do declínio. 10. 11. Imagina se eu tivesse um dedinho a mais. Bom, aqui você tem o livro que ela acabou de Pode citar, pegar, tem vários do Bob aqui. Chapman. Uma primeira coisa, Pega a leva. você falou uma palavra-chave que é cultura. Sim. A cultura, em todos os cases que eu tenho estudado, parte de cima. Tem que ser o número 1, determinando qual vai ser o Dando estilo. ritmo, né? Já que você gosta ritmo, desse de música. de música. Nas empresas onde eu tenho visto alguém, meia gerência, tentar implantar uma nova cultura, mentalidade, etc., não anda. Vai. Por que esse aqui deu certo? Porque ele enxergou e ele era o CEO, né? Então, a primeira coisa tem que começar lá de cima. Número 1. Segundo, eu acho que falta, e esse é um termo que eu vou cunhar aqui, Por favor. Não é autoconhecimento, é outro conhecimento. Entendeu? E a que você acabou de falar é o outro reconhecimento. Então, se você tiver esse que é mais ou menos semelhante a afetivo, né? Se eu estou preocupado, e essa é uma das coisas que a gente tem conversado na aula e tal, se eu fizer a minha cabeça de que o outro tem que estar em primeiro lugar, o que eu posso fazer por você, né? Não interessa se ele é outro cliente externo, se ele é o funcionário interno, etc. Tal, porque você já trata todos como o outro, né? E daí que aprendi aquela palavra que em português, que depois fui ver que tinha em inglês também, que é alteridade. Alter é altruísmo, alternativo, subalterno. Alt quer dizer o outro. Alteridade quer dizer eu estou focado em você, né? Em como é que eu posso te servir. Né? Um pouco a liderança servidora, aquelas coisas assim. Esse é o que falta hoje em dia. Está tudo correndo atrás do seu próprio umbigo, e nas lideranças, e poucos correndo atrás do bem-estar alheio.
E você viu, eu vi Seligman, que você pôs aqui, estava falando antes, Gandhi, Seligman, pessoal que entende a psique humana, sabe que o melhor resultado surge quando eu me coloco à sua disposição. É uma questão, a gente fala muito isso, né? Eu acho que hoje dos grandes erros da liderança na empresa é que gasta-se muito para a liderança estar focada nisso que a Lu trouxe. Metas. Como a gente bate meta, como a gente cresce financeiramente. Quando a liderança tinha que perder tempo entendendo as pessoas que estão lá. É gastar um tempo para conhecer você melhor e praticar isso que você falou, essa alteridade. Então, quando eu passo como líder a achar que o meu ouro de líder é estar com as pessoas e percebê-las, entendê-las, entender o que faz a diferença afetiva para elas, eu consigo fazer uma liderança muito melhor. Isso eu acho é a nossa defesa aqui de dia a dia, né? Definitivamente. Aliás, a coisa que a gente mais fala é o que é a diferença que faz quando você tem uma liderança, e falamos bastante disso no outro programa, que transforma o ambiente de trabalho no lugar que eu quero ir, no começo de conversa. Great place to work e great person to work with. Muito legal. Né? Então, essa questão é fundamental. Se você não tiver essa alteridade, né, você não vai formar uma equipe. Aliás, outra palavra que eu quero cunhar, tá? O líder acha que ele tem que ir liderando os seus liderados. Não. O líder, nesse conceito que vocês estão propondo, e o Abershoff, etc., a função do líder é liderizar os seus liderados. Transformar o seu liderado em líder. Sim. Isso sim. Não é como é que eu vou fazer o CEO se transformar num líder. Não. Como é que o CEO vai transformar o colaborador em líder? Aliás, tem um pouco de Ricardo Semler na sua fala. Puxa. Sabe por quê? Fala, Ricardo! Beijo pra você, Ricardo. E todos vocês, amigos que estão assistindo e quiserem participar aqui, vamos financiar um pouquinho o nosso podcast. Estamos aceitando essa participação. Deixa eu falar, o Mark, se você já está gostando das falas do Mark, ele ao longo dessa trajetória em que a gente se conhece, e até no curso da FGV, indicou uma série de livros. Então, só vou mostrar para vocês rapidamente. Ele, nessa fala, traz um pouco aqui do Ricardo Semler. Está aqui, funciona aqui o ângulo, certinho? Ó, o livro aqui, ó, Virando a Própria Mesa. Opa, aqui, mais baixo? Vou botar aqui para eu poder falar, tá? Virando a Própria Mesa, para você que está no podcast, estou mostrando o livro do Ricardo Semler, Virando a Própria Mesa, a história de sucesso empresarial made in Brasil. E o legal que vem na contracapa dito, não há dúvida de que estamos passando por uma fase extremamente conturbada e obviamente transitória no modelo de gestão da empresa moderna. A verdade é que não há um padrão nacional de administração. Este livro é dedicado a repensar a nossa vida profissional. Não tem nada a ensinar. Tenta redescobrir maneiras antigas de tratar coisas novas. Dica número 1. Depois, ele vai até chorar aqui. Né? Como avaliar a sua vida em busca do sucesso pessoal e profissional, do Clayton Christensen. E aí esse livro não oferece respostas fáceis, em vez disso ele fará com que você considere as questões mais importantes que irá enfrentar. Ele não dirá para você o que pensar, em vez disso visa ensiná-lo como pensar sobre a sua vida e o seu propósito, ao compartilhar poderosas pesquisas e teorias sobre o sucesso e fracasso que foram desenvolvidas na Harvard Business School e outras instituições. Bom, enfim, aqui ele trabalha um bocado. Resiliência, que a gente já trouxe aqui, também foi apresentado lá no curso. E repetindo e insistindo para quem gosta, da Capitalismo Consciente, todos são importantes, o extraordinário poder das empresas que cuidam de pessoas como gente e não como ativos. Mark, ao final da leitura desses 4 livros eu melhoro? Melhora, mas... Eu tenho sementes plantadas? Eu cheguei numa fase, Mar, que é o seguinte, o verdadeiro eureka, aha moment, não é informação de fora para dentro. É um insight que surge de dentro para fora. Então, até diminuir as minhas leituras. Tá brincando? Eu acabei de indicar um monte de livro, tu vai me falar que eu tenho só olhar para dentro? É porque eu já li tanto. Estamos falando de 70 anos lendo... 70 já? 70. Você fez agora
porque eu fiz demorei agora parabéns. essa semana. Então, pera, só para eu contextualizar, porque eu vou discutir com o Mark agora. Não, leia. Porque ele chega aos 70, é que ele já tá até a tampa com HD de informação, que agora tá tudo certo, os Mas insights eu vêm. concordo com você, Mark. Acho que eu faço esse contraponto da Mark, eu não leio tanto. Mas eu tenho uma busca de autoconhecimento tão gigantesca que eu gasto muito tempo tentando me entender. E é muito mais difícil do que a leitura externa. Não que ela não seja necessária, é super importante, mas eu entendi na minha jornada, né, das minhas rupturas, que eu tive grandes momentos de rupturas na minha vida, mas eu entendi que se eu não tentar de todas as formas possíveis, aceitar quem eu sou, entender as minhas fortalezas, olhar o meu lugar, eu tenho muito mais dificuldade nas minhas reações e reconhecimentos. Então eu falo, para eu estar bem para o outro, eu preciso estar bem para mim. Sim. Então, e como que eu vou estar bem para mim se a única coisa que eu faço é olhar só para o outro? Então eu acho que nessa fase do reconhecimento e conhecimento, eu acho que os gatilhos dos livros na construção do conhecimento é a busca por você, né? Eu falo que eu leio ou estudo muito para busca para mim, porque Sem tudo, dúvida. né? A gente tira um residual que conecta com a nossa história, conecta com a nossa essência, né? E eu sempre falo da nossa própria análise SWOT. Sim. A gente tem que viver a nossa análise SWOT de alguma forma. Mas não adianta a gente falar só de palavras bonitas, busca do autoconhecimento, gratidão, resiliência, palavras, né, na moda, sendo que, na verdade, eu não consigo nem na minha própria família me reconhecer e estar para o outro. Mas Sim. por que eu não posso estar para o outro? Porque às vezes eu não estou nem para mim. Então, essa correlação, e ela está totalmente liderada, focada na liderança. Porque ela está, né? Se eu tenho que reconhecer, eu achei muito legal essa sequência, né, da cultura do autoconhecimento, do conhecimento e do reconhecimento. Ela parte por princípios e passos quase de você entender que é de dentro para fora. Se eu não entender o ambiente, se eu não analisar como é aquela pessoa, né, com que great place to work with, né, a gente passa com que eu falo, a maturidade, né, eu tenho 40 anos, fiz esse ano. O que eu entendo nessa minha jornada até os 40 anos é que eu demorei para entender o peso do outro. Porque muito do que o outro falava soava forte para mim. Eu queria reconhecimento do outro, não o meu próprio reconhecimento. A gente demora. Então, se a gente tem a possibilidade com o podcast de mexer nessa geração que está sendo construída ainda, alguém que dá voz para isso, para entender que desde o começo, quanto mais você olhar para você no começo, quanto mais você entender você, mais fácil vai ser você pela sua trajetória, da sua liderança, né, direta e indireta. A gente conversou muito sobre o podcast da negociação. Vivemos a negociação diária, mas a liderança ela também é diária. Aí as pessoas, mas eu não tenho perfil de líder. Não é uma questão de perfil. A liderança ela é intrínseca. Porque para você atingir aquilo que você precisa, você tem que correr atrás, né? Então, eu acho que eu gosto muito quando você traz que chega no momento que a gente tem que olhar assim pra gente, né? Se a gente puder começar a olhar isso antes, e não só, vou fazer cursos disso, 5 passos, ou, né, eu falo que a gente sai muitas vezes da faculdade já querendo fazer um mestrado, um doutorado, um MBA, Vai viver, e um curso... né? Não, sentir como vai né? sentir, né? Vai você experienciar, né? O experimento, ele também está ligado com o tempo. Eu falo que a cultura, a agricultura é um exemplo tão forte pra gente que vive na capital, nesse mundo, a gente não depende, né? Alguém consegue plantar um tomate em casa e ter certeza que esse tomate vai vingar para você consumir ele? Porque se eu tirar antes do tempo, se eu colocar muita água, se eu não colocar o sol, a temperatura, não vai florescer e virar, né, a fruta pra gente. Então, isso tudo é uma relação de tempo que a gente tem que amadurecer, né? O Mark, quando olha para os alunos ali, porque quando a gente estava na turma, 3 pediram demissão. Na turma de vocês? Sim. Primeira aula eu falava assim, olha, aqui nessas 50 pessoas, alguém vai pedir demissão antes do término do curso. E pediu. 3 pediram demissão. Mas, vou chutar aqui, não vou chutar uma porcentagem, porque eu também não tenho como provar isso, mas uma enorme porcentagem sai tão incomodada com o que aprende ali, que é a semente que vai fazendo as alterações. Eu pedi demissão 3 anos depois. Quase 4, né? Alguma coisa, algo assim, 3 anos depois. Não, mas ao outro lado dessa moeda você pediu demissão, mas você partiu para empreender. Não, totalmente. Eu não sei. Não. Dois lados Eu da estava mesma pronta. moeda. Eu estava pronta, né? Que é um processo que eu me permiti. Eu fui me ouvindo para entender quando eu sentia que eu estava pronta. Mas quando vocês me trouxeram esse conteúdo, e a gente falou do livro, de ler, de não ler, eu fui buscar conteúdos para tentar me entender
em várias frentes. Então, seja eles em livros, que sempre foram minha fonte principal, porque me trazem as histórias dos outros, e aí eu passo a entender também coisas que eu posso aplicar para mim. E fui fazer, por exemplo, o curso com você, que foi totalmente transformador na minha cabeça, absurda. Mas eu saí tão incomodada e me sentia fracassada por não conseguir me demitir. Engraçado isso. Porque eu vi as pessoas, se demitiu. Eu falei, pô, mas eu pago as contas, eu tenho 2 filhos, né? Nem 2 filhos na época tinha, mas era uma coisa assim, como é que eu faço isso, né? E todo mundo lá fazendo transformações, e um empreendendo e fazendo não sei o quê, e eu e Fernando até hoje, coitado. E a gente assim, não dá para eu fazer essas aventuras aí desse povo empolgado. Mas aquele conhecimento foi a base para eu, depois, através de tantos outros conhecimentos, me conhecer cada vez mais e me empoderar cada vez mais, no meu tempo. Você tá amando isso. Ele vai usar termo. isso. Se você usar isso e não falar de nós, a sua orelha esquerda vai ficar muito quente, tá? Mas para dizer que de novo, o autoconhecimento é importantíssimo, porque sem ele a gente não entende nem o outro. Como é que eu enxergo o outro se eu não entendo gatilhos que eu tenho e respeito, né? É uma coisa que vai de lá e cá, para eu poder servir o outro. Mas a minha sugestão é que a gente sempre invista no conhecimento, aprendendo com os outros. Como é que aquelas pessoas transformaram, como é que elas fizeram, como ideias e possibilidades para que eu tome as minhas próprias decisões. E se dê tempo. Eu estou fazendo quase que o boom no final. E se dê tempo. Mas tudo bem, vamos terminar o pensamento. E se dê o tempo adequado? Porque é uma coisa que hoje começa com uma coceirinha, dali a pouco vai ser um trampolim para você, né? Uma vez que você se permite esse processo. Eu acho que se chegamos a, tanto com o processo de autoconhecimento quanto conhecimento, né? Acho que a nos entender. Eu estava ouvindo a fala da Lu e pensando que talvez a liderança comece na gente mesmo, né? Sem dúvida. Que a forma como a gente vai seguir e dar o tom, né? A gente dá o tom pra gente. E eu tava pensando aqui também, né, voltando ao começo do que o Mark contou, né, que tudo começou com uma infelicidade e que tem a questão do estilo de vida. E eu fico pensando muito sobre isso, especialmente, Mark, queria ouvir você falar um pouquinho. Eu acho que o perfil das pessoas hoje mudou demais, especialmente depois da pandemia, com o que queremos das nossas vidas. Então, os nossos estilos de vida hoje influenciam completamente a decisão que a gente tem de trabalho. Eu acho que a gente vai para o trabalho querendo coisas diferentes do que quisemos, mostrar lados diferentes, somos pessoas diferentes. Então, queria ouvir como a gente pensa essa liderança para essa, especialmente, nova geração que chega na empresa querendo ser mais, querendo, de repente, ser protagonista da sua vida, protagonista da sua carreira. Como é que a gente conecta e consegue esse salário afetivo? Olha, realmente eu tenho 2 filhos, 27, 29. Um está na Heineken, outro está em consultoria. E eles me contam sobre essa geração atual, né? As dificuldades, eles não têm a mesma, né, arcabouço, sei lá, o escudo para se defender. Eles estão muito... Então, é um momento em que, se não tiver um norte magnético sólido, fixo, etc., que seria o líder, Sim. Ninguém se acha. Ninguém sabe qual é o caminho que a gente tem que tomar. Então, novamente, voltando para a sua... Eu não quero, assim, dizer, não leia. Eu estou falando de com 70 anos, eu estou diminuindo. Mas ele é complementar a essa sua autodescoberta. Né? E, então, esse líder, hoje, tem que jogar fora o manual de liderança e reescrever. E aí entra a questão de empreendedorismo. Por isso que empreendedorismo é tão importante como conceito, não CNPJ. Como conceito, a sua mentalidade, eu estou pronto para mudar. Né? Então, quando eu estava infeliz, pumba, muda. Montei 15 lojas em São Paulo, não estava feliz, pumba, mudei de volta para a praia. Depois estava na praia, teve problema, eu quero estar com meus filhos, etc. Pumba, mudei de novo. Então, eu acho que o líder tem que ser empreendedor.
Assim, e o Uma mente, né? Uma mentalidade empreendedora, que você falou desde da abertura. Para poder se ajeitar. Adaptar. Eles chamam isso, esse é um termo, já tem uns anos, mas não tão conhecido, effectuation. Effectuation é você você monta as coisas com aquilo que tem na tua frente. É diferente, por exemplo, um músico que chega com partitura e ele vai tocar a partitura direitinho, e o cara que toca jazz, ele está improvisando o tempo inteiro. Sim. Então, effectuation como eu montei... Se vira nos 30. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Você abre a geladeira, vê o que tem e faz o jantar com aquilo que tem na geladeira. Né? Eu não sabia como é que eu ia sair do mundo corporativo. Apareceu o músico na minha frente, pum, peguei. Então, eu acho que o líder hoje, ele mais do que nunca tem que ser empreendedor, na mentalidade dele, né? E ele vai ter que escutar a escuta agressiva, o Ebershoff chama de escuta agressiva, onde ele vai tentar entender esse pessoal neste momento pós-pandêmico. Sim. Né? Porque teve home office, teve isso e teve aquilo. Então, boa sorte. Eu não queria ser um líder hoje. Porque as pessoas, a gente fala muito isso, né? A gente descobriu por 2 anos no mínimo uma outra forma de se viver, e como é que a gente volta agora fingindo que a gente não descobriu isso? Eles chamam isso, how do you put the genie back in the bottle? É isso aí. Né? Como é que coloca o gênio de volta Sim. na garrafa? Não coloca. Saiu. Isso é um dos maiores focos hoje do nosso trabalho, né, meninas? Entender que o gin não volta para a garrafa mesmo. Então, como é que a gente cria essa nova liderança, essa nova cultura de empresa para conseguir entender esse novo cenário, né? É um novo cenário, mas como ela leu da capa do livro, os princípios básicos não mudaram. Sim. Você tem que agarrar mais ainda a esses princípios que o Ricardo, que o Bob, o Clayton se agarraram, são princípios perenes. Então você tem que voltar a valorizar essas coisas e descobrir quais são e como é que eu vou aplicar isso na minha vida pessoal, para daí levar para a minha vida profissional, né? Então, acho que as respostas estão aí. Volta ao básico que você comentou, né, Lu? E eu queria saber dessa sua jornada, que acho que é super interessante, em momentos que a gente fala, qual que é o momento certo de permanecer ou o momento de sair, né? Então, você falou que você teve um incômodo ao longo dessa jornada, você teve alguns incômodos. Então, abriu, que você queria morar perto da praia, fez uma trajetória, abriu 15 lojas, depois quero ficar perto dos meus filhos. Esses gatilhos que você comentou são gatilhos pessoais, Sim. Né? Mas como que você combina isso com os seus momentos de empresário? Se esse for teu DNA, ele vai replicar na profissão. Não é o contrário, isso que é o erro desses programas de liderança, etc., porque eles vão mexer no profissional e não vão mexer na pessoa. Na verdade, tem que ser o contrário. Se eu mudar você, você vai mudar no trabalho também. Não é mudei no trânsito e só. Não, se eu conseguir mexer no teu operating system, etc., isso vai funcionar em todas as áreas. A gente fala aqui que nosso trabalho é reperceber, despertar, reperceber e transformar. Primeiro você precisa despertar. Sim. Aí você passa a reperceber o seu... Você gostou, né? Reperceber o seu redor. E aí você transforma. E essa transformação não é só sua. É do seu redor também. Não dá para você se transformar e não transformar os outros. Começa em você, né? Que é a base. Mas eu acho que o que eu aprendi na aula, lá na GV, eu me preocupava com aquilo que eu ia falar. E com o tempo eu comecei a perceber que quem eu sou fala mais alto do que eu digo na sala de aula. Então, eu tenho que mexer na pessoa que eu sou, né? E daí ele vai naturalmente transbordar na profissão, na sala de aula, na discoteca, na praia, né? Vai ser, assim, omnipresente,
A gente fala isso, né? Eu acho que a gente hoje tem várias coisas que ultrapassam os nossos currículos e que nos tornam muito mais interessantes e plurais de uma maneira boa, né? E engraçado que eu ouvi o Mark estava descrevendo e eu lembrei que, olha só, né? Como a gente muda a nossa percepção sobre a gente mesma. Antigamente, quando eu olhava o meu LinkedIn, as ex-chefes meus escreviam aquelas coisas, eu super queria escutar que, nossa, era a melhor jornalista. E todos eles colocavam assim, uma excelente pessoa para se trabalhar. E aquilo me deixava chateadaça, não feliz na época. Porque eu queria, nossa, é uma jornalista incrível, talentosíssima. E hoje eu falo, caraca, se eu sou uma pessoa excelente de se trabalhar, tá super legal. Por isso que eu fiz um trabalho com a Vale e eu montei um badge, assim, aquele, em vez de best place to work, best person to work Exatamente. with. Né? Então a pessoa ganhava, a pessoa com quem eu quero trabalhar, essa é a pessoa que, team building, né, que se fala, esse é o fermento de um time. É você ter gente lá tendo essa... Como eu percebi no Noob. Eu tô realmente muito impressionada quando eu vejo isso. Agora, gente, nós estamos chegando numa parte final, porque a gente Triste, vai ter que começar a ir para o triste. processo de encerramento, mas eu acho que passamos um pouco batido no não sei se você consegue reduzir para mim, pra gente rapidinho, assim, por que acabou o Le Musée, porque você sai do Le Musée e um pouco da empreitada do Legends, só pra gente saber. Ok. Interessante. Le Musée, a minha energia foi indo para o Legends. Né? Então, eu, de certa forma, descuidei um pouco da Le Musée. O Tempo Le Musée já tinha uma vida de 23 anos, então não era mais uma novidade, e isso pesou um pouco. Aí eu montei... Você estava com quantas lojas? Aí eu tinha voltado para ter as minhas 4 lojas no litoral. E daí foi montar o Legends e depois eu tive mega assaltos no Legends. Caraca. E eu saí de Maresias por causa disso. Tentaram me sequestrar uma vez. Era um case. Estava muito visado, pelo jeito. Muito visado. Era o Rockefeller lá das praias. Né? Sei lá, o Jorge Paulo Leman das praias. Então todo mundo esperava em mim. E tive um mega assalto em casa, porque eles sabiam que quando você tem um negócio da praia, você não tem banco no feriado. Então, o dinheiro está com você. E naquela época, era pré-cartão, ou quase pré-cartão. Então, 80% do faturamento estava... Então, tive esse problema. Esse é um. 2, os meus filhos estavam começando a ter 8, 9, 10 anos, e eu falei... Eu posso montar outra empresa, mas eu não posso dar outra educação para eles nessa década que vem. E dar outro pai para eles também não, né? Exatamente. Então, eu tirei o pé do acelerador e a gente acabou. E daí entrou, no meio dessa história, essa linha educação executiva. Aí eu comecei a dar aula na Babson, comecei a lidar com trazer empresas MBA, a faculdades, universidades americanas, os MBAs vinham para cá e eu montava os programas dele e eu comecei a desviar meu faturamento para essa área. Então daí eu cheguei, acho que deu, o ciclo praia tinha dado. E hoje eu estou muito feliz nesse quesito, não somente pelo trabalho, mas vendo, acho que... uma das melhores frases que eu adoro do cinema é naquele 12 é demais. Sabe aquele filme 12 é demais? Que tem 12 filhos e tal. E um dos filhos foge de casa. E daí ele percebe que ele estava trabalhando demais e não estava dando atenção devida à família. E daí ele pede demissão. E daí o chefe fala, não, mas você vai abandonar o sonho? Né? Porque ele tinha sido técnico de um grande time de futebol americano. Você vai abandonar o sonho? A resposta dele me dá arrepio. Ele fala, nada que eu consiga vai valer a pena se os meus filhos não forem bem na vida. E é isso. Eu só queria dizer que a gente está gravando este programa numa sexta-feira e sabe para onde o Mark vai
Agora? Pra praia. Você ainda surfa? Não tô entrando na água. Eu vou, meus filhos me levaram pro tênis. E aí eu falei, se eu for surfar no fim de semana e eles estão no tênis, eu não vou ver eles. Ou seja, Então, vai onde os filhos estão. Vou com eles. E os dois são mega tenistas, jogou nos Estados Unidos e tal. Mas agora eles foram pro surf. Falaram, vamos lá, pai. Pô, você que pôs a gente no surf. Foram pra Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, etc. Porque a gente já encontrou você na frente da GV com carro com prancha. É deles? É deles. É deles? Era deles. E então, mas com essa idade, ou você faz todo dia, ou a musculação não segura. Entendi. Tá. E como eu vou uma vez por mês, 2 vezes por mês para praia, não vai dar para manter. Eu prefiro, eu corro bastante, ando bastante, jogo bastante. E põe o pé na água, tá tudo certo. Põe o pé na água. Se diverte com eles. Eu fico assistindo eles. Né? É isso. Nalu! Nalu! Mar! Aloha! Nossa, que barulho é esse? E aí? Porque o negócio é o seguinte, gente, tá tudo muito legal, tá tudo muito bom, mas chegou a hora do nosso boom. Fuck my brain. Você deve estar se perguntando, tá bom, o que eu faço? Como é que eu coloco isso na prática? Vamos dar aquela resumida para você no estilo F My Brain. Vamos começar uma rodada entre nós, marca e termina. Tudo de rapidinho, coisa de 1 minuto aí pra gente conseguir passar para vocês. Natália Mestre, na sua visão como expert em estratégia e comunicação de marca e pessoas, quem nos ouve, o que deve fazer quando a gente fala de liderança positiva e como exercê-la? Gastar tempo com a sua equipe. Acho que é gastar tempo conhecendo, entendendo o que é valioso para aquelas pessoas que estão com você, que não é só o dinheiro, né? Que não é nunca só o dinheiro. E cada vez mais não é o dinheiro. Acho que isso é uma coisa que ficou muito claro aqui no nosso bate-papo. Então, gaste tempo. O líder verdadeiro, ele gasta tempo se debruçando a entender, a perceber, a se conectar com as pessoas que estão ao lado dele. Lindo isso, em nota 10, cadê o 10? 10. Obrigada. Luciana Chiesa, sob o seu olhar de expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, como fica a liderança positiva? Eu acho que a gente tem que entender e construir a sua própria cultura. Acho que para mim eu saio aqui, né, pensando na minha liderança e como eu construo a minha cultura, né, de ser essa pessoa do great place to work with. Eu sempre levei isso muito, uma fala minha. Você não leva as empresas com quem você trabalha, você leva as pessoas com quem você trabalha para a vida. Então você constrói relações. Então acho que para mim a liderança, né, positiva, ela é realmente essa liderança da preocupação genuína. Não é um livro, um playbook. Você tem que ser genuíno. Para ela ser efetiva, tem que ser genuíno. Então, a cultura do autoconhecimento, que eu adorei que o Mark trouxe, do conhecimento, do reconhecimento aplicado, é o que a gente vai trazer nessa evolução, né, da forma em que a gente se relaciona dentro das empresas. Nota 10. Maravilhoso. Outra 10. Aí eu tenho que dobrar isso Também essa ideia do genuíno, que é muito verdadeiro isso. Não é? É genuíno. É genuíno. É genuíno. O quê? Oi, Neil Armstrong, tudo bem? O Neil Armstrong vem aqui porque eu não posso me auto-entrevistar, fica estranho para as pessoas. E você, Marina Machado? Você, né, que tem uma visão de comunicação e liderança, o que você traz aí para falar de liderança? Não, então, é duro falar na frente do professor. Tem lá uma certa coisa. O que eu entendo de uma liderança positiva desde que você e o curso entrou na minha vida é de total transformação da forma das relações interpessoais, né? Então a gente cita aqui um olhar para dentro, mas a relação entre as pessoas é uma coisa que está muito tóxica, ela está muito vil, ela está muito agressiva e arrisco em dizer que o olhar das pessoas para o individualismo
Né? Quando a gente fala de olhar para dentro, não é o meu jeito, é assim que eu faço, é assim que eu penso e dane-se você. Não, eu me entendo, eu sei quais são os meus gatilhos, quais são as minhas preferências, qual que é o meu propósito, o que funciona para mim, etc e tal, o que é importante para mim, para que eu tome as escolhas de tal forma. Mas sempre, sempre tendo o outro com enorme relevância nesse processo. E a comunicação é muito, muito importante para isso. Então, são os dois lados da moeda andando mesmo o tempo todo. Você não tem só um lado da moeda, você tem os dois lados dessa moeda. Então, e com o tempo que isso requer, porque o autoconhecimento é uma coisa lenta, é um tijolo depois do outro, porque você ganha um conhecimento, você coloca à prova e aí o que você faz com ele, né? E você vai acimentando aquilo até você ter uma estrutura adequada para talvez fazer a transição que você precisa ou implantar para valer aquilo que você precisa. Dito isso, querido Mark Lund, meu amigo buraco negro maravilhoso. E aí, em 1 minuto, coisa rápida, só para encerrar para quem nos ouve, quando pensa em liderança e como fazer a diferença. Eu acho que vocês 3 resumiram tão bem que eu só vou repetir. Né? Você quer só dar na plaquinha nota dele? Não, é um privilégio estar na posição de liderança, que tem que ser assim, prestigiado. E eu acho que nem a Lu falou, é uma coisa 24/7. Sim. Não é só no escritório, etc. E está sempre, como você falou, sempre na autoobservação. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou bem, eu estou feliz, eu não estou feliz. Eu vou me analisar para eu poder te servir melhor. Esse é o motivo dessa análise. E então, esse é o que eu tenho assim, buscado e implantado. E compartilhado com as pessoas. Compartilhado. Quando me perguntam. Eu não Quero... gosto de pregar. Eu queria saber, alguém se apaixonou por ele? Nossa. Todo mundo apaixonite pelo Mark. Olha, e você que se apaixonou também? Mas tá faltando música aí, Mark. Tá faltando música e música. E música. Que é coisa mais bonita que isso? Não, gente. Só... na Lu. Gente, eu vou ter que aguentar agora essas já duas. era, Mar. Já era. Puta. Que na Lu virou uma entidade. Mas eu sou apenas uma complementariedade desse processo por ser o mar, entendeu? Mas olha isso, na Lu e Mar é sinergia. Tudo. Total. Marca, obrigada por esse momento. Elas vão mudar a assinatura delas. A gente só anda junto. Fuck my brain. Olha, e você que quer conhecer os nossos próximos boom, saber mais dos nossos próximos capítulos, você já olhou, tem muita coisa publicada, a gente coloca no descritivo todos os últimos episódios, mas daqui a pouco vai ter tanto que nem cabe, então eu peço que você se inscreva no canal, navegue por aqui, tem muita coisa boa já tratada. Olha, a gente já falou de culpa, de burnout, de propósito de vida, de performance, de estresse, já falamos de controle emocional, a gente já falou de marca pessoal, caramba, tem um monte de assunto riquíssimo para te ajudar nesse processo de se autoconhecer, de conhecer o outro, de mudar as suas formas de se relacionar. E sabe o que mais? De cuidar da sua saúde mental. Então se inscreva no nosso canal para você não perder absolutamente nada. No YouTube é @canal FMyBrain. No Instagram é @fmy.brain. E no Spotify, se você só quiser ouvir enquanto faz seu exercício físico ou está no carro, de repente, é @fmybrain. Estamos aí para vocês. E você que é uma empresa, ou às vezes é um CPF também interessado em fazer um desenvolvimento pessoal, nós estamos aqui com workshops, palestras, um podcast institucional. A gente pode levar esse material personalizado para a sua empresa. Estamos aqui disponíveis para falar com vocês e a um clique de distância. Tem nada de distância, só você clicar, mandar uma mensagem, tá resolvido, né, Mark? Não tem mais essa distância. Meu amigo, eu queria te agradecer horrores. Demais. Obrigada, de coração. Obrigada, Mar. Obrigada. E eu, além do mousse que vou cobrar, eu espero que todo mundo saia com uma baixa tolerância à infelicidade daqui pra frente. É isso que a gente deseja pra todo mundo. Pra todo mundo, que A não... mola propulsora de empreendedorismo é a baixa tolerância à infelicidade. E com isso, até a próxima semana, pessoal. Beijo. Tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.